Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente! Na nossa aula de hoje vamos falar da área de um trapézio. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que a área de um trapézio é calculada com os valores que são atribuídos à base maior do trapézio, à base menor do trapézio e à altura do trapézio. Então, observe que para o cálculo da área de um trapézio, temos aqui essa fórmula aqui, que vai ser A igual a B maiúsculo mais B minúsculo, entre parênteses, vezes H dividido por 2. Onde esse B maiúsculo aqui é a base maior do trapézio, esse B minúsculo aqui é a base menor do trapézio e esse H aqui é a altura do trapézio. Então, observe que temos aqui a nossa fórmula para o cálculo da área de um trapézio, que vai ser o seguinte, a medida da base maior do trapézio mais a medida da base menor do trapézio, entre parênteses, vezes a medida da altura do trapézio sobre 2. Então, observe que essa fórmula aqui nos permite calcular a área de um trapézio. Sabendo de quem? Sabendo da medida da base maior do trapézio, da medida da base menor do trapézio e da medida da altura do trapézio. Então, essa fórmula aqui nos permite calcular a área de um trapézio. Então, prosseguindo, vamos fazer agora exemplos. Então, observe o que diz o nosso primeiro exemplo. Calcule a área de um trapézio em que a base maior mede 12 centímetros, a base menor mede 4 centímetros e a altura mede 12 centímetros. Então, observe que em um trapézio em que eu tenho a base maior igual a 12 centímetros, a base menor igual a 4 centímetros e a altura igual a 12 centímetros, pede-se para calcular a área desse trapézio. Então, observe que a fórmula para o cálculo da área do trapézio temos, que vai ser essa aqui, base maior mais a base menor, aqui entre parênteses, vezes a altura do trapézio, dividido por 2. Então, essa fórmula aqui nos permite calcular a área do trapézio. Então, observe que nos dados do exemplo, dá a medida da base maior do trapézio, que é 12 centímetros, é dado também a medida da base menor do trapézio, que é 4 centímetros, e é dado a medida da altura do trapézio, que é 12 centímetros. Então, com esses dados, vamos substituir agora na nossa fórmula. Então, a nossa fórmula é essa aqui, base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, observe que a área vai ser igual a base maior, que é 12 centímetros, mais a base menor, que é 4 centímetros, aqui entre parênteses, vezes a altura, que é 12 centímetros, dividido por 2. Então, observe que aqui temos essa expressão aqui. Eu tenho uma adição aqui entre parênteses e uma multiplicação. Então, vamos fazer primeiro a adição. Então, observe que a área vai ser igual a 12 aqui mais 4 vai dar igual a 16. Ou seja, 12 centímetros mais 4 centímetros é igual a 16 centímetros. Vezes a medida da altura, que é 12 centímetros aqui. Então, vai ficar a área é igual a 16 centímetros vezes 12 centímetros dividido por 2. Então, observe que vamos fazer agora essa multiplicação aqui. 16 centímetros vezes 12 centímetros. Observe que 16 centímetros vezes 12 centímetros vai dar igual a 192 centímetros quadrados. Aí vamos dividir por 2. Então, vamos ficar agora com 192 centímetros quadrados dividido por 2. E observe que 192 centímetros quadrados dividido por 2 vai dar igual a 96 centímetros quadrados. Então, o que concluímos? Que, portanto, a área do trapézio é 96 centímetros quadrados, onde foi dada a medida da sua base maior, que é 12 centímetros, a medida da sua base menor, que é 4 centímetros,
e a medida da sua altura, que é 12 centímetros. Como foi dado esses valores, substituímos aqui na nossa fórmula aqui, encontramos no final de tudo, no final dos nossos cálculos aqui, encontramos que a área desse trapézio é igual a 96 centímetros quadrados. Prosseguindo, vamos aqui agora para o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, ó, determine a área do trapézio da figura abaixo. Então, observe que temos aqui ó, um trapézio em que é dado a medida da sua base maior, que é 15 centímetros, é dado a medida da sua base menor, que é 10 centímetros, e também é dada a medida da altura dele, do trapézio aqui, que é 10 centímetros. Então, com as medidas aqui ó, da base maior, que é 15 centímetros, da base menor, que é 10 centímetros, e da altura, aqui, que é 10 centímetros, podemos ó, utilizar a nossa fórmula aqui para encontrar a área desse trapézio. Então, observe que a nossa fórmula é essa aqui, ó. Área igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, observe que a base maior temos, que é 15 centímetros. A base menor temos, que é 10 centímetros. E a altura temos, ó, que é 10 centímetros. Então, vamos substituir na nossa fórmula. Então, observe que vamos ficar com A de área aqui, a área do trapézio, vai ser igual a base maior, 15 centímetros, mais a base menor, que é 10 centímetros, entre parênteses, vezes aqui a altura. A altura é 10 centímetros. Tudo isso dividido por 2. Então, observe que vamos ficar com, aqui, ó, área é igual. Vamos fazer primeiro ó, essa adição aqui, que está entre parênteses. Então, observe que 15 centímetros mais 10 centímetros dá igual a 25 centímetros. Vezes a altura. A altura é 10 centímetros. Tudo isso dividido por 2. Então, observe que a área vai ser igual a 25 centímetros vezes 10 centímetros, vai dar igual a 250 centímetros quadrados. Aqui, ó. Então, vai ficar ó, 25 centímetros vezes 10 centímetros, 250 centímetros quadrados. Isso aqui dividido por 2. E observe que a área vai ser igual a 250 centímetros quadrados dividido por 2. Então, 250 centímetros quadrados dividido por 2 vai ser igual a 125 centímetros quadrados. Então, com isso, o que concluímos? Que, portanto, a área do trapézio é 125 centímetros quadrados. Então, o que concluímos aqui? Ó? Observe só aqui ó, um resuminho aqui do que fizemos. Observe o seguinte, ó, temos aqui ó, esse trapézio e queremos calcular a área dele. Na figura aqui é dado o quê? É dado a medida da base maior, que é 15 centímetros, é dado a medida da base menor, que é 10 centímetros, e é dado a medida aqui da altura dele, que é 10 centímetros. Com essas informações aqui, foi possível calcular aqui, através da nossa fórmula, foi possível calcular a área desse trapézio. Fazendo todos os cálculos aqui, concluímos que a área desse trapézio é igual a 125 centímetros quadrados. Portanto, a área do trapézio é 125 centímetros quadrados. Então, prosseguindo, chegamos ao nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte, ó, sabendo que um trapézio possui medida das bases iguais a 15 centímetros e 13 centímetros e sua área é 28 centímetros quadrados, determine a medida da sua altura. Então, observe que no enunciado aqui no nosso exemplo, são dados as medidas da área do trapézio, que é 28 centímetros quadrados. É dado também a medida da base maior do trapézio, que é 15 centímetros. E também é dado a medida da base menor do trapézio, que é 13 centímetros. Com esses dados, pede-se para determinar a medida da altura do trapézio. Então, observe que a área de um trapézio é dada por essa fórmula aqui, ó. Área do trapézio igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, observe que através dessa fórmula aqui e do que é dado aqui no enunciado do nosso exemplo, é
possível, a partir dessa fórmula aqui, determinar a medida da altura desse trapézio. Observe que a área do trapézio temos, que é 28 centímetros quadrados. A base maior temos, que é 15 centímetros. E a base menor também temos, que é 13 centímetros. Então, com essa fórmula aqui, é possível determinar a medida da altura do trapézio. Então, observe o seguinte, que em nossa fórmula aqui, o que temos aqui no enunciado, vamos substituir na nossa fórmula. Observe que a área do trapézio é igual à base maior, mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Observe que a área do trapézio é 28 centímetros quadrados. Então, vamos substituir. Onde tem A, vamos colocar 28 centímetros quadrados. Igual a base maior mais a base menor. Então, vamos ficar com 15 centímetros, que é a base maior, mais 13 centímetros, que é a base menor, aqui entre parênteses, vezes H, que é a medida da altura do trapézio, aqui dividido por 2. Então, observe que agora ficamos com 28 centímetros quadrados, igual a 15 centímetros mais 13 centímetros, é igual a 28 centímetros, vezes H, que é a altura, dividido por 2. Então, observe que agora ficamos com 28 centímetros quadrados, igual a 28 centímetros vezes H, é igual a 28 centímetros de H, dividido por 2. Agora, observe o seguinte, que esse 28 centímetros quadrados aqui, vamos escrever ele na forma de fração. Observe que 28 centímetros quadrados é igual a 28 centímetros quadrados dividido por 1. Então, aqui escrevemos ele na forma de fração. Agora, observe que ficamos com 28 centímetros quadrados dividido por 1 é igual a 28 centímetros de H dividido por 2. Observe que aqui ficamos com uma proporção aqui. Então, observe também que em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os extremos aqui? São 28 centímetros quadrados e 2. Quem são os meios? São 1 e 28 centímetros de H. Então, observe que o produto dos extremos, ou seja, esse produto aqui, vamos multiplicar agora. 28 centímetros quadrados vezes 2 é igual a 56 centímetros quadrados. Então, fizemos o produto dos extremos. Então, observe que o produto dos extremos deu 56 centímetros quadrados. Isso aqui vai ser igual ao produto dos meios. Então, vamos multiplicar aqui os meios. 1 vezes 28 centímetros de H é igual a 28 centímetros de H. Então, observe que ficamos com 56 centímetros quadrados igual a 28 centímetros de H. Então, observe que aqui temos uma equação do primeiro grau na incógnita H. Então, vamos determinar o valor de H. Então, observe que 28 centímetros aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, quem vai ser H? H vai ser igual a 56 centímetros quadrados dividido por 28 centímetros. Então, observe que H vai ser igual a 56 dividido por 28 é igual a 2. E observe que centímetros quadrados dividido por centímetros é igual a centímetros. Então, o que concluímos aqui? Que H, ou seja, a altura desse trapézio é igual a 2 centímetros. Portanto, o que concluímos? Que em um trapézio em que a área dele é igual a 28 centímetros quadrados, a base maior mede 15 centímetros e a base menor mede 13 centímetros, a sua altura é de exatamente 2 centímetros. Então, partiremos agora para o nosso último exemplo da aula de hoje, que é o nosso quarto exemplo, que diz o seguinte, determine a medida da base maior de um trapézio, sabendo que a medida da base menor é 5 centímetros, a medida da altura é 3 centímetros e a área do trapézio é igual a 27 centímetros quadrados. Então, observe o seguinte, que temos aqui nossa fórmula para o cálculo da área de um trapézio, que é o seguinte, a área do trapézio é igual à base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2.
Agora observe que no enunciado aqui do nosso exemplo é dado a área do trapézio, que é 27 centímetros quadrados, é dado também a altura do trapézio, que é 3 centímetros, e também é dado a medida da base menor do trapézio, que é 5 centímetros. Com esses dados aqui que temos, pede-se para determinar a medida da base maior do trapézio. Então, observe que nossa fórmula é essa aqui, ó. A área do trapézio é igual à base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos agora, ó, substituir na nossa fórmula aqui os valores que já são dados aqui no enunciado do exemplo, para assim, através dessa fórmula aqui, determinar essa medida aqui, ó, que é esse B maiúsculo, que é a medida da base maior do trapézio. Então, observe que a área do trapézio é igual a 27 centímetros quadrados. Então, onde tem A, aqui vamos substituir por 27 centímetros quadrados. Isso aqui vai ser igual a medida da base maior, que é B, que é quem queremos determinar, e vamos deixar aqui ó, como sendo B maiúsculo, mais a medida da base menor é 5 centímetros. Então, vamos substituir aqui ó, o B minúsculo aqui, ó, por 5 centímetros. Isso aqui entre parênteses, vezes a altura do trapézio. A altura do trapézio é 3 centímetros. Então, vamos substituir aqui o H por 3 centímetros. Isso aqui dividido por 2. Então, observe que ficaremos com 27 centímetros quadrados igual a... Observe essa expressão aqui que temos. Ó, B maiúsculo aqui, ó, mais 5 centímetros vezes 3 centímetros. Então, observe que aqui ó, vamos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Vamos multiplicar o B maiúsculo vezes o 3 centímetros e os 5 centímetros aqui vezes o 3 centímetros. Então, observe o seguinte, que ficaremos com 27 centímetros quadrados aqui, igual a B vezes 3 centímetros, vai ficar igual a 3 centímetros de B, mais 5 centímetros vezes 3 centímetros é igual a 15 centímetros quadrados. Então, observe que ficamos aqui ó, com 3 centímetros de B mais 15 centímetros quadrados dividido por 2. Agora, observe que esse 27 centímetros quadrados aqui, vamos escrever ele na forma de fração, ou seja, vamos escrever ele dessa forma aqui. Ó. 27 centímetros quadrados é igual a 27 centímetros quadrados dividido por 1. Agora, observe que ficamos com isso aqui. Ó. 27 centímetros quadrados dividido por 1 é igual a 3 centímetros de B mais 15 centímetros quadrados dividido por 2. Então, observe que aqui ó, ficamos com uma proporção. E sabemos que em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os extremos aqui? São o 27 centímetros quadrados e o 2. E quem são os meios aqui? São o 1 e o 3 centímetros de B mais 15 centímetros quadrados. Então, vamos fazer aqui, ó, primeiro o produto dos extremos. Ó. 27 centímetros quadrados vezes 2 vai ficar igual a 54 centímetros quadrados. Igual ao produto dos meios. Então, vamos ficar com 1 vezes 3 centímetros de B mais 15 centímetros quadrados. Sabemos que 1 vez 3 centímetros de B mais 15 centímetros quadrados vai ser igual a 3 centímetros de B mais 15 centímetros quadrados. Então, observe mais uma vez que 1 vezes 3 centímetros de B mais 15 centímetros quadrados é igual a 3 centímetros de B mais 15 centímetros quadrados. Então, observe que ficamos com 54 centímetros quadrados igual a 3 centímetros de B mais 15 centímetros quadrados. Então, observe que esse 15 centímetros quadrados aqui, vamos colocar ele no primeiro membro. Então, observe que ele está aqui positivo, ele vai vir para o primeiro membro negativo. Então, ficaremos com 54 centímetros quadrados menos 15 centímetros quadrados igual a 3 centímetros de B. Então, observe que aqui ó, podemos subtrair. Ó, 54 menos 15 aqui vai ficar igual a 39. Ou seja, 54 centímetros quadrados
menos 15 centímetros quadrados é igual a 39 centímetros quadrados. Então, observe que ficamos com 39 centímetros quadrados igual a 3 centímetros de B. Então, observe, ficamos com uma equação aqui do primeiro grau na incógnita B. Então, vamos determinar o valor de B. Então, observe que 39 centímetros quadrados é igual a 3 centímetros de B, implica no seguinte, implica que B vai ser igual a 39 centímetros quadrados dividido por 3 centímetros. Agora, observe o seguinte, que 39 dividido por 3 é igual a 13. E centímetros quadrados dividido aqui por centímetros vai ser igual a centímetros. Então, aqui concluímos que B, aqui, que é a base maior, mede 13 centímetros. Portanto, o que concluímos aqui? Que a base maior de um trapézio em que a área dele é 27 centímetros quadrados, a medida da altura é 3 centímetros e a base menor dele mede 5 centímetros, nessas condições aqui, portanto, a base maior desse trapézio mede exatamente 13 centímetros. E assim finalizamos nossa aula.